Bom, eu vou dar início, então, aqui esse nosso encontro, né? Hoje, no dia 9 de setembro de 2021, para esse grupo benchmarking sobre IRAS. Gostaria de avisar a todos que, infelizmente, a Sibeli teve um problema de saúde, teve que ir para ser atendida e não vai poder, né, participar hoje, então eu vou conduzir a conversa. Meu nome é Eduardo, faço parte aí né, da governança do programa CQH e atualmente também sou presidente da ABRAMPAS, que é a Associação Brasileira de Medicina Preventiva e Administração em Saúde. Eu tenho o prazer hoje, vou ter o prazer hoje de conversar com o professor Dr. Carlos Magno Fortaleza, que é professor lá da Unesp, né, da Unicamp, e é o coordenador do estudo de efetividade da vacina AstraZeneca lá na região. Então, vamos trocar ideias. Ele vai fazer uma apresentação sobre toda essa experiência que tem aí como coordenador, e, posteriormente, vamos abrir para perguntas. E todas as perguntas, né, serão super bem-vindas. E, mais uma vez, seja bem-vindo, professor. Obrigado pela presença, obrigado por contribuir conosco e compartilhar conhecimentos. Seja bem-vindo e, por favor, esteja aberto a sua apresentação. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e compartilhar uma experiência que eu acredito que foi muito valiosa aqui no nosso município de Botucatu. Eu vou só perguntar aqui para os meus colegas se a tela está bem compartilhada, se estão vendo tudo. Sim, está bem compartilhada, está ótimo. Obrigado. Muito bem, então nós vamos conversar sobre o estudo de efetividade da vacina recombinante. Essa vacina tem um nome grande, né? No Brasil, ela se chama vacina recombinante Covid-19 Fiocruz, mas ela também é chamada de vacina da AstraZeneca, que é a empresa que primeiro manufaturou a vacina, ou Covishield, né? Ou Chadox-1, que é o nome anterior dela. No entanto, todos sabem que é a vacina que nós chamamos de vacina da AstraZeneca. E esse estudo foi conduzido no município do interior de São Paulo, onde está a nossa Faculdade de Medicina, em Botucatu. O meu nome é Carlos Magno Fortaleza, cria um pouco de confusão, porque eu sou nascido no Ceará, mas meu sobrenome é Fortaleza, de fato. Certo? Eu sou médico infectologista e professor aqui da Faculdade de Medicina e coordeno esse estudo. Está sendo um hábito que as pessoas declarem seus conflitos de interesse. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com a indústria. Esse estudo da AstraZeneca não foi patrocinado pela AstraZeneca, e sim pelo CNPq e o Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, com algum recurso da Fundação Bill e Melinda Gates. Então, os meus disclosures são esses. Eu sou um defensor incansável da universidade pública e gratuita e defendo também o Sistema Único de Saúde, sem o qual uma iniciativa como a que a gente fez não teria ocorrido. Isto dito, eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre a importância das vacinas. Então, historicamente, existia uma doença bastante grave que, quando não causava morte, deixava sequelas estéticas terríveis, que era a varíola. A varíola, também conhecida como bexiga, era uma doença grave, e um médico da Inglaterra percebeu que, durante as epidemias de varíola, as mulheres que ordenhavam vacas não adoeciam. E essas mulheres que ordenhavam vacas costumavam ter umas bolinhas na mão, do que eles chamavam de varíola bovina ou vaccinia, do latim. Então, ele teve essa ideia de pegar essas bolinhas das mãos das ordenhadoras, ou mesmo ir nos tetos das vacas, pegar essas bolinhas, tirar o líquido e injetar o líquido em pessoas. E percebeu que essas pessoas em quem ele injetava o líquido não adoeciam quando a epidemia de varíola vinha. Então, isso aconteceu em 1796, muito antes de se saber o que era micróbio, o que era vírus, o que era bactéria.
e foi chamado de vacinação porque veio do vírus da doença vaccinia, que acometia vacas. Então, essa é a origem da palavra vacina. Nós tivemos, falando de varíola, grandes campanhas mundiais feitas pela Organização Mundial de Saúde de vacina contra a varíola em massa nas décadas de 50, 60, e a varíola foi finalmente erradicada. O último caso de varíola da humanidade foi esse moço da Somália, certo? Que não teve nenhum quadro grave, e desde então não há nenhum caso de varíola descrito no mundo inteiro, embora haja vírus de varíola guardado em alguns laboratórios. A varíola, portanto, é uma doença desaparecida, completamente erradicada. Em 1980, se declarou que a varíola não existia mais. Então, a primeira vacina da história, também a primeira doença infecciosa da história a desaparecer completamente do mapa. Nós temos os últimos casos, que na América do Sul foi em 1971, Europa 53, Estados Unidos 52, esses casos, né, até a África, que foi o último local a erradicar a varíola. Isso se deve à eficácia de uma campanha de vacinação. A gente não tem mais varíola e não vacina mais contra a varíola. Eu sou um dos últimos vacinados contra a varíola. Pessoas mais jovens que eu já não foram vacinadas. Mas nós temos um movimento forte antivacinal, que é mais forte, é verdade, nos países desenvolvidos que no Brasil. Há um estudo, eu esqueci de trazê-lo aqui, mas há um estudo da OMS que mostra que o brasileiro, por interessante que possa parecer, ele é um dos povos que mais adere à vacina, mais confia em vacinas, mas o risco de populações antivacinais é muito grande. O que a gente vê hoje em dia na Flórida, nos Estados Unidos, onde 60% das pessoas são vacinadas com as 2 doses, e desses 40% que não são vacinados, grande parte é de gente antivacinal, que não acredita em vacina. Como resultado, eles estão tendo uma epidemia gravíssima com a variante Delta do coronavírus nesse momento por lá. Bom, isso posto, né, aqui só uma recordação de que as vacinas podem ser feitas de patógenos mortos ou enfraquecidos, né, sejam eles vírus ou bactérias, de patógenos quiméricos. Você pode criar um vírus misturando material genético de outro para que ele pareça com outro vírus e determine uma resposta imunológica, e até mesmo com material genético, que vai entrar na nossa célula e produzir os antígenos, né, contra os antígenos do vírus original, da bactéria original, e o nosso organismo produzirá os anticorpos adequados. Então, quando nós falamos de vacinas contra a Covid, né, nós já estamos num período em que a vacinologia, que é a ciência que estuda as vacinas, a ciência que é uma ciência curiosa, porque é uma mistura de imunologia com biologia molecular com saúde pública. Então, eles estudam como fazer vacinas que sejam o mais eficazes possível. Então, ela foi posta imediatamente em andamento quando começou a Covid, e havia várias possibilidades já vistas. Uma delas, que foi o que apostou tanto a Sinopharm como a Sinovac, duas empresas chinesas, de utilizar simplesmente o vírus morto. É o que nós usamos na vacina da gripe também. Outras optaram por um vírus quimérico. A vacina da AstraZeneca, também chamada Shadox 1 ou Covishield, e a vacina Sputnik V, produzida pelo Instituto Gamaleya, da Rússia, elas pegam um pedaço do material genético do coronavírus, põem esse material genético em outro vírus, um vírus chamado adenovírus, original de macacos, que não causa doenças em humanos. Esse vírus, ele simplesmente apresenta o material genético do coronavírus para a nossa célula, que produz proteínas do coronavírus, e aí nós temos uma resposta imune contra o coronavírus. Há aquelas vacinas que já vão direto no material genético, injetam já o RNA. Veja, esse RNA não entra no núcleo de célula, que o núcleo tem DNA. Então, ele vai até o citoplasma, esse é um RNA que vai codificar proteínas também do coronavírus, e aí a célula, nossa própria célula, vai produzir essas proteínas e o sistema imunológico reconhecê-las e gerar uma resposta protetora contra a Covid. Então, são estratégias vacinológicas diferentes. E como se testa uma vacina? Isso é uma coisa importante,
porque os testes da COVID, da vacina contra a Covid foram feitos de uma maneira muito corrida, muito rápida. Então, normalmente, a gente tem uma fase 1, que você testa em 10 a 20 seres humanos, isso depois de toda uma fase pré-clínica em animais. Então, você vê que é segura em animais, vai para testar em uns poucos humanos, para mostrar que ela é segura, segue com a pesquisa. A fase 2 é uma fase pequena, tem 100 a 300 pessoas, e, curiosamente, no caso de vacinas, a fase 2 ela tem como objetivo identificar se a vacina produz anticorpos neutralizantes. Então, isso que a gente ouvia lá no começo da Covid, a vacina da Pfizer produziu anticorpos neutralizantes, isso não quer dizer que a pessoa não vai adoecer, isso quer dizer que quem recebeu a vacina desenvolveu anticorpos que, em laboratório, são capazes de neutralizar o coronavírus. Ainda hoje, quando a gente diz que uma vacina produz anticorpos bons contra a variante gama, contra a variante delta, é esse tipo de estudo. Você pega alguém vacinado, retira os anticorpos e joga ali numa plaquinha de Petri em cima do coronavírus e vê se esses anticorpos inativam o coronavírus. Mas o que vai, de fato, dizer se uma vacina funciona é a fase 3, em que você testa milhares de pessoas, essas pessoas elas são sorteadas para um grupo receber a vacina, outro grupo receber um placebo, e depois você avalia nesses dois grupos qual a diferença de adoecimento. E se você identifica que houve menos adoecimento no grupo que recebeu a vacina, então você tem uma medida da eficácia da vacina. E após a fase 3, nós temos a aprovação pelos órgãos regulatórios. Na Europa, a European Medicines Agency, a EMA, nos Estados Unidos, o FDA, no Brasil, a Anvisa. Essas agências regulatórias têm sido cada vez mais rigorosas, e quando uma vacina é aprovada, não quer dizer que acabou aqui, porque nós testamos a vacina em pessoas muito particulares. Por exemplo, o caso da Coronavac e da AstraZeneca foram testadas em profissionais de saúde. Por quê? Porque eles são muito expostos. Então, ele queria uma população muito exposta, porque diz, depois a pessoa não adoece, mas não é por causa da vacina, é porque não se expôs. Então, queria uma população exposta. O bom foi isso, tiveram uma população exposta. O ruim, nos testes da Coronavac e da AstraZeneca, praticamente não existiam idosos. Então, não havia resultados específicos para idosos para nenhuma delas, assim como o Pfizer e todas as demais. Então, esse tipo de estudo, que mede a eficácia, ele ainda deixa algumas perguntas sem resposta. Então, a eficácia, que é o que se observa num estudo de fase 3, ela pode ser definida também de maneira diferente. É por isso que é difícil a gente comparar a vacina, porque cada estudo definiu a eficácia de um jeito diferente. Por exemplo, ela impede totalmente o vírus de entrar no organismo? Ela impede que a pessoa tenha sintomas leves? Ela impede que a pessoa tenha sintomas que precise ir ao médico? A Coronavac, por exemplo, usou como principal trecho isso, a pessoa ter sintomas a ponto de procurar um médico. Né? A pessoa precisa internar, isso aí é outro, porque você pode ter uma vacina que não impede que a pessoa pegue Covid, mas diminui a internação. Né? O caso da Coronavac, que no Chile, ela teve uma proteção de 81% contra adquirir a doença, mais uma proteção de mais de 90% contra internações e contra mortes, que é outra maneira de se ver a eficácia. Então, todos esses itens, eles importam quando se vai medir o funcionamento de uma vacina. Se o que a gente quer é impedir totalmente a circulação do vírus, impedir qualquer forma de adoecimento, mesmo leve, ou a gente quer impedir que a pessoa interne, fique grave, vá para a UTI, ou faleça por conta da doença, no caso aqui da Covid-19. Então, nós temos o indivíduo saudável, nós temos o indivíduo assintomático, né? Nós podemos ter o indivíduo doente, acamado, como um dos desfechos, ou que precisou internar, ou que faleceu. Né? Normalmente, as vacinas elas vão mostrar uma proteção maior contra os desfechos mais graves e uma proteção menor contra os desfechos mais leves. As vacinas têm mais impacto em internação, gravidade e morte do que no adoecimento. Isso para todas as vacinas testadas.
E por que a gente tem que estudar efetividade? Até agora eu estou falando de eficácia. Eficácia é como funcionou naquele grupo selecionado para o estudo. Mas esse grupo é representativo da população geral? Os profissionais da saúde que foram sujeitos no estudo da Coronavac ou no estudo da vacina da AstraZeneca, eles representam a população geral? Não. Eles são, em geral, mais jovens, certo? Eles são pessoas que, por exemplo, têm mais cuidado, elas são mais munidos de informação, então também se cuidam mais, usam mais máscara, se isolam mais em casa. Então, é preciso saber como isso funciona na vida real, na população de verdade. E as pessoas são muito diferentes. As pessoas que entram no estudo de fase 3 não são uma amostra representativa da população real, então não vão te dizer como é que é a resposta na vida real. A resposta na vida real pode ser pior do que a vista no ensaio clínico, porque na vida real você tem idosos, diabéticos, renais crônicos, transplantados, você tem vários grupos que talvez não respondam tão bem, mas a resposta na vida real também pode ser melhor do que no ensaio clínico, porque no ensaio clínico a pessoa só dependia da proteção dela. E quando você vacina uma população inteira, cada pessoa é protegida pela outra que se vacinou. Então pode ter um resultado até melhor de efetividade do que de eficácia. De forma que também, na vida real, nós temos percalços. Por exemplo, quando começamos nosso estudo, nós tínhamos a variante gama, ou P1, circulando. Hoje, 81% dos casos que nós temos são de variante delta. Essa mudança de variantes também é um fenômeno da vida real que não é captado nos estudos de fase 3, estudos usados para obter o registro das vacinas. Então, é sempre importante que a gente veja como funciona numa situação de mundo real, numa situação de população. Então, a esse funcionamento numa situação de vida real, nós chamamos de efetividade, enquanto chamávamos de eficácia o funcionamento numa população de pesquisa. Por que o estudo foi em Botucatu? Primeiro, porque é um município de médio ou pequeno porte, né? Digamos, com 150 mil habitantes. Seria impossível fazer esse estudo em Campinas, com 1 milhão de habitantes. Não teríamos vacina suficiente para vacinar todo mundo. Então, o tamanho da cidade colaborou. É uma cidade com uma excelente estrutura de vacinação do SUS. Aliás, se tem um grupo que tem sido pouco elogiado em todo esse projeto, e que eu já aqui trago toda a minha admiração, são aquelas pessoas que estão em cada unidade básica de saúde vacinando. Essas pessoas foram capazes, em 2009, de vacinar toda a população de Botucatu, incluindo de crianças a idosos, contra a febre amarela. Nós tínhamos um surto em 2009. A população inteira foi vacinada em 2 semanas, do bebê ao mais idoso. Então, isso foi o que eu disse para Oxford, quando eu estava vendendo o nosso estudo, né, no sentido não de venda comercial, mas vendendo peixe, né, apresentando o estudo. Eu falei da nossa estrutura de vacinação e outra. Temos uma universidade com 4 institutos, a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Medicina Veterinária, o Instituto de Biociências e a Faculdade de Ciências Agronômicas. Todos esses institutos têm mais de um laboratório capaz de fazer sequenciamento genético. Então, nós poderíamos sequenciar geneticamente qualquer vírus, como de fato estamos fazendo. E, por fim, nós tivemos gestores comprometidos. O nosso prefeito, o nosso secretário de saúde, que desde o início queriam vacinar a população inteira e que foram até o Ministério e pernoitaram no Ministério para conseguir a única coisa que nós não conseguíamos com dinheiro, que é recurso. A Fundação Bill e Melinda Gates prometia, nós podíamos ter, mas vacina não, vacina só países compram. Então, nós precisávamos que o Ministério da Saúde fornecesse as vacinas para o estudo. E isso fez com o nosso secretário de saúde, nosso prefeito, ficaram acampando no Ministério da Saúde até conseguir essa liberação das vacinas. E aí, tão boa foi a fala deles com o Ministério da Saúde, que o Ministério da Saúde, a partir do seu Departamento de Ciência e Tecnologia, transferiu recursos para o CNPq, o CNPq transferiu recursos que vão custear a maior parte dos procedimentos laboratoriais da vacina. Então, estamos com
um grant de 11 milhões de reais no CNPq para esse estudo. Bom, como eu ia falar, a vacina, uma das coisas que diferencia a vacina na vida real da vacina em testes clínicos é a imunidade populacional, também chamada de imunidade de rebanho. Então, quando você tem um lugar que ninguém é vacinado, então quem não é vacinado é aqui azul. Você põe umas pessoas doentes que estão aqui em vermelho, logo quase todo mundo está doente. Quando você tem um pouquinho de gente vacinada, é o caso do estudo clínico, também, depois de um tempo, muita gente está doente, exceto os vacinados. Os vacinados protegeram só a si próprios. Mas quando muitos são vacinados, que é a última situação aqui embaixo, nós temos uma situação em que o vírus não consegue circular. Então, mesmo aqueles poucos que não foram vacinados estão protegidos indiretamente porque o vírus não circula. Isso é chamado de imunidade populacional ou imunidade de rebanho. Certo? Então, ela basicamente ocorre aqui, o suscetível está em verde, o vacinado em amarelo e o doente em vermelho. O doente não consegue passar adiante a doença, nem para aquele indivíduo que não tomou a vacina ou no qual a vacina não funcionou, porque a própria circulação do vírus é contida. Então, essa imunidade populacional pode fazer com que, na vida real, a vacina funcione até melhor do que funcionou nos testes clínicos. Bom, como foi desenhado o nosso estudo? Nós estudamos, fizemos isso, aliás, esse estudo nasceu do dia para a noite, quando a Universidade de Oxford nos deu o ok, ela nos deu 48 horas para apresentar um projeto. E eu delineei o projeto, escrevi isso em 2 dias, quase sem dormir. E a ideia, na época, era, nós vacinaríamos 80 mil pessoas de Botucatu que eram acima de 18 anos e ainda não tinham sido vacinadas no programa de imunização, porque nesse tempo já estavam sendo vacinados os profissionais de saúde, alguns idosos. Nós planejamos 80 mil. Acabou que, como a vacina demorou 2 semanas mais para chegar, a população de 61 a 65 anos foi vacinada no programa. Nós ficamos com 74 mil pessoas que foram a população-alvo do nosso estudo. Então, o grupo de intervenção. Nós temos uma corte controle, que é o grupo de mesma idade, nas 11 cidades vizinhas a Botucatu, é uma área administrativa regional chamada Polo Cuesta, elas têm juntas uma população semelhante à de Botucatu. Então, nós tínhamos uma corte um pouquinho maior da população. Então, nós temos uma corte por volta de 100 mil pessoas que não participaram, têm a mesma idade, não participaram dessa vacinação. Elas foram sendo vacinadas gradativamente dentro do programa estadual e nacional de imunização. Ao mesmo tempo, nós tínhamos por volta de 30 mil pessoas que tinham sido vacinadas antes do nosso estudo, ou com Coronavac ou com AstraZeneca, eram idosos e profissionais de saúde. E temos as crianças, que também não tinham, até aquele momento, nenhuma previsão de vacinação. Agora já tem previsão, mas na época não tinham nem previsão, e elas serviriam para ver a imunidade de rebanho. A gente queria ver o seguinte, vacinando o adulto, para de circular em criança o vírus, né? Então, isso é uma das questões. E nós usamos todos os desfechos possíveis. Adoecer, que é mostrado aqui com esses homenzinhos aqui espirrando, se internar, ir para a UTI e morrer. Todos esses desfechos são considerados no nosso estudo, comparando esses grupos que são cada quadradinho aqui. E 100% dos casos de Covid dessa região tem o vírus com DNA sequenciado e a variante identificada. Nós aqui estamos um pouco atrasados, porque o recurso do CNPq demorou a chegar, mas nós já estamos pondo em dia essa questão de ter 100% dos vírus, desde o início da vacinação, sequenciados. Por isso que nós já temos alguns resultados aqui que vamos mostrar adiante. Bom, a ideia desse estudo não é Botucatu é uma cidade melhor que as outras, vai ganhar a vacinação. A população até interpretou dessa maneira, nós somos abençoados por Deus, vamos ser vacinados enquanto os outros não. Mas, na verdade, a ideia é fazer um estudo numa cidade, essa é a segunda cidade a fazer um estudo desse tipo, Serrana fez com a Coronavac antes. O estudo de Serrana é bem diferente do nosso, é interessante, muito bem desenhado e diferente do nosso. Eles foram vacinando aos poucos a cidade para ver com que nível de vacinação você obtinha a imunidade populacional. Nós não, nós vacinamos todos de uma vez.
O nosso estudo é bem maior. Serrana é uma cidade dormitório de Ribeirão Preto, com, se não me engano, 40 mil habitantes. Nós somos uma cidade polo, embora sejamos pequenos, são as cidades vizinhas que têm pessoas que vêm trabalhar aqui, porque temos universidade e somos um polo industrial. Então, ao contrário, há cidade dormitório ao nosso redor. Certo? Então, o que nós queríamos era mostrar como uma estratégia de vacinação é efetiva no mundo real, e com isso ajudar o país e ajudar o mundo a promover estratégias de vacinação. Esse é, até onde conhecemos, o estudo desse tipo com o maior número de pessoas incluídas no mundo. Bom, então nós partimos de uma população-alvo de 74 mil pessoas, e aqui o nosso secretário de Saúde teve uma ideia genial. Para vacinar todos rapidamente, ele conversou com o Tribunal Regional Eleitoral, ativou os postos, as zonas eleitorais, e ele conseguiu, além de todos os profissionais de saúde, uma série de mesários de período de vacinação que foram não convocados, mas chamados, foram voluntariamente. Então, nós tivemos mais de 3 mil pessoas trabalhando nesses postos eleitorais. Nós falamos, se todo o Brasil pode votar em um dia, por que nós não podemos vacinar todas as pessoas em um dia? O resultado foi que, nesse dia, nós vacinávamos as pessoas que tivessem título eleitoral em Botucatu e um comprovante de endereço. Então, eles tinham que comprovar essas duas coisas. Se comprovavam, eram vacinados. Se não tinham um desses comprovantes, eu moro em Botucatu há anos, mas voto em outra cidade, eles tinham uma semana para apresentar um comprovante, então eles podiam ser vacinados adiante. O resultado foi que nós vacinamos 67 mil pessoas, dos 74 planejados, só no dia 16 de maio, com a primeira dose. E na semana seguinte, mais 7 mil, e depois, na semana seguinte, uns pinguinhos de retardatários disso aqui. O resultado dessa situação, foi uma vacinação organizada, sem risco, sem aglomerações grandes, foi administrada com toda a segurança a vacina, certo? Isso foi bastante notícia, Nós imunizamos uma população imensa em 10 horas de campanha. E, então, vamos lá ao nosso resultado. De 74 mil pessoas da população-alvo, a primeira dose foi dada a 81 mil pessoas. Como assim mais pessoas? Vou explicar. E a segunda dose, que foi administrada no dia 8 de agosto, foi dada a 70 mil pessoas, mas ainda há pessoas indo vacinar, nós ainda estamos buscando os retardatários. Certamente houve invasão, pessoas que conseguiram comprovar residência em Botucatu, pessoas que votam em Botucatu, mas que não moram em Botucatu. A gente acabou tendo denúncias e tal, então certamente houve invasão, que representa ter tido mais vacinados do que pessoas morando. Então, nós tivemos uma cobertura da população-alvo com a primeira dose, que foi 109%, como eu já disse, por conta de invasão, com a segunda dose de 95%, e ainda aumentando. Agora, quando nós pegamos a população inteira, considerando os que já eram vacinados nesse período, mas considerando também a população infantil e adolescente que não foi vacinada, então, até agora, nós estamos com uma cobertura de 89% com a primeira dose e 75% com a segunda dose. Segundo os dados que nós temos, é a maior cobertura mundial em um município, certo? De vacinação. Tanto que aí o prefeito, o secretário escreveram no livro dos recordes e tal, estão pleiteando coisas no livro dos recordes, mas que não vem ao caso aqui na questão da saúde. O que é importante é que nós temos, certamente no Brasil, a cidade com maior cobertura vacinal. E o resultado disso? Então, aqui é o que nós chamamos de uma análise de séries temporais interrompidas. Ela mostra a tendência antes e a tendência depois da vacinação. Um fenômeno curioso que nós observamos foi que 2 semanas antes da vacinação, foi só avisar que havia vacinação, parecia para a população que a pandemia tinha acabado. Todo mundo encheu os bares, se aglomerou, houve uma tentativa de conter isso, mas não, o resultado é esse crescimento que a gente vê quando foi feita a vacina, o número de casos diários de Covid estava em pleno crescimento. Porém, 2 semanas, 3 semanas após a vacina, ele começa a cair. E ele cai num nível que termina com 81% menos casos diários do que no período em que a vacina foi instituída. Então, uma queda de 81% nos casos municipais. Vejam,
Nós já chegamos a ter entre 200 e 300 diagnósticos por dia. Hoje, nós mantemos por volta de 20 diagnósticos por dia e nós vamos explicar isso. Nós acreditamos que isso é a entrada da cepa delta, que escapa um pouco, não tanto, mas escapa um pouco da vacina, e nós vamos mostrar isso adiante. E quanto a internações, também foi dramática a queda. Nós estávamos em alta de internações e a queda, vejam, ela continua subindo até 3 semanas após a vacina, que é o tempo que a vacina leva realmente para fazer efeito, e com a primeira dose, cai 75% das internações. Eu já tive 38 pacientes internados na minha enfermaria de infectologia, que é uma das enfermarias que vê Covid. Tem outras na clínica médica, tem as UTIs. Na minha enfermaria de infectologia, nós já tivemos sob nosso cuidado 38 pacientes. Quantos nós temos hoje internados? 1. E ontem não tínhamos nenhum, internou 1 essa madrugada. Então, a diferença em internações é algo visível. E vocês vão ver que aqui só tem uma reta vertical, eu só estou avaliando a primeira dose, porque eu ainda não tenho tempo e dados suficientes para ter uma análise estatística significante da segunda dose. Então, aqui está só o resultado da primeira dose, que já foi uma queda de 81% dos casos e 75% das internações. Ah, mas continua tendo por volta de 20 casos por dia. Exato. Esse mapa aqui, esse gráfico mostra em percentagem a percentagem de variantes da Covid. Então, você vê que antigamente 100% era esse laranja, que é a variante P1 gama. Também esse cinza e esse verde são variantes da P1, então são também P1s diferenciadas, mas ainda assim P1. Então, até mais ou menos semana epidemiológica 22, nós tínhamos P1. Aí é que eu cortei algumas semanas epidemiológicas, mas quando chega na semana epidemiológica 31, começa a aparecer a Delta. A semana epidemiológica 31 é justamente antes da vacina. A vacina foi dada na semana epidemiológica 32, a segunda dose da vacina. A primeira dose foi na semana 20, a segunda dose na semana 32. Então, logo antes, nós vemos aqui esse marrom e esse azul escuro, 3% de cada 6% dos casos já eram variante Delta. Na semana 33, já eram 70%, somando esses 23 com 47. E na semana passada já era 81% da variante Delta. Então, nós acreditamos que, pela efetividade ser maior contra a variante P1 ou Gama, que a Delta, isso até facilitou a Delta entrar barrando a circulação da variante P1. Então, esses 20 casos, que são casos leves em vacinados, muitos são antes de 2 semanas após a segunda dose vacinal, nós só atingimos a imunidade plena 2 semanas após a segunda dose. Então, alguns são antes da segunda dose, alguns foram na primeira semana de agosto, logo antes da segunda dose, certo? E alguns poucos casos muito leves, não internados, com 2 doses de vacina. A paciente que eu tenho aqui internada, isso aqui eu não estou fazendo julgamento de vacinas, porque acho que nós não temos nenhum dado para comparar vacinas, mas a paciente que eu tenho hoje internada, ela foi vacinada com 2 doses de Coronavac no programa estadual. Ela não foi vacinada nesse nosso estudo. Ela é um grupo controle, não é um grupo de intervenção do nosso estudo. Então, essa é a situação. Nós estamos ainda, tem muitas análises sendo feitas, não houve eventos adversos graves notificados, mas nós estamos fazendo análise de eventos adversos, fazendo análise caso a caso individual. Nós estamos fazendo isso junto com os estatísticos da Universidade de Oxford, né? Então, uma série de dados sendo colhidos e mandados. E, é claro, a nossa observação ela persistirá até dezembro, quando fazem 6 meses da primeira dose, e as análises finais em janeiro e fevereiro, até que a gente tenha o resultado final desse estudo de efetividade. Então, aqui só quero falar quem é minha equipe. Em verde, aqui estão os colegas que são da Universidade Estadual Paulista. Nós temos pessoas da Faculdade de Medicina, da Faculdade de Ciências Agronômicas, mas de um curso chamado Engenharia de Bioprocessos. Eles trabalham com essa coisa molecular, certo? Nós temos aqui em azul os parceiros da Universidade de Oxford, em vermelho da Fundação Bill e Melinda Gates, e em preto o nosso prefeito e o nosso secretário de saúde, que efetivamente participaram na construção
desse estudo. Bom, esse estudo só foi possível porque existe uma estrutura de vacinação no Brasil, que começou na década de 1970, o Programa Nacional de Imunização, mas ganhou uma força impressionante com o advento do SUS em 1988. Então, hoje nós somos um dos países que melhor vacina, mesmo que tenha havido uma piora de vacinação nos últimos anos. Mas ainda somos um dos países que melhor vacina no mundo. O Dr. Stanley Plotkin, que é autor de um livro, A Bíblia dos Vacinólogos, ele veio uma vez ao Brasil e disse: estou orgulhoso de estar no país que tem a melhor campanha pública de vacinação do mundo. E isso é um fato. Nenhum país vacina tão bem quanto o Brasil. E isso só é possível, né, porque nós temos uma estrutura que permite, a par de haver também medicina privada, existe e deve existir, que haja uma estrutura como o nosso hospital. Aqui, um hospital que é um hospital de médio porte, com 500 leitos no seu Instituto Central, mas somado com o hospital secundário, com pronto-socorro, chega, e com o hospital para dependentes químicos, chega aí perto de 800 leitos, mas ainda um hospital de médio porte, mas que tem uma importância central e foi responsável, em grande parte, por Botucatu ter uma letalidade da Covid, uma mortalidade também, metade da mortalidade de regiões vizinhas. Isso também se deve à proficiência do hospital, à proficiência do serviço de UTI desse hospital. E ambos, o sistema de saúde, o sistema vacinal e o hospital, são produtos do Sistema Único de Saúde, que é o maior sistema de seguro-saúde do mundo. Não existe nenhum outro sistema que garanta integralmente saúde, com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas, mas que garante que saúde é um direito de todos e dever do Estado. Aqui o meu e-mail, aqui em cima, carlos.fortaleza@unesp.br, fácil de memorizar, e eu fico aberto agora para discussões e também, posteriormente, por e-mail, à disposição de vocês todos. Obrigado aí pela atenção. Obrigado, professor Carlos. Sempre bom ouvi-lo aí com tanta clareza, jogando um pouco de luz aí para um assunto tão controverso, né? Que domina aí os jornais, telejornais. Então, é sempre importante a gente ter um respaldo de informação científica, né? Sempre é muito bem-vindo. Deixa eu aproveitar, já que eu estou aqui coordenando essa nossa grupo de benchmarking, existe alguma outra cidade no mundo onde houve algum estudo semelhante que pudesse se comparar? Existem estudos iniciais em pequenas cidades dos Estados Unidos, mas muito pequenininhas, não comparam nem com Serrana, nada, muito pequenas, e depois os outros dados de efetividade que se tem são dados da vacinação de países. Assim, vacinou o país, aconteceu isso, como o estudo da Coronavac no Chile. Foi dada a vacina Coronavac para o Chile e se percebeu que no Chile caíram 81% dos casos, 90% as internações. Então, e esse tipo de estudo existe, mas estudos em municípios, assim, os maiores são no Brasil. Se foram pouquíssimos fora, mas os maiores são no Brasil. O Serrano era o maior estudo antes do nosso. Depois do nosso, existe um estudo em início em Corumbá, não sei se esse estudo decolou ou não. Existe um estudo em Viana, no Espírito Santo, uma cidade pequena, usando meia dose da AstraZeneca, é uma ideia de que a metade da dose pode dar proteção completa. Existe um estudo na ilha de Paquetá, que tem 4.000 habitantes. No exterior, houve pequenos municípios, mas nenhum estudo que tenha gerado um resultado muito vigoroso para efetividade de vacina. Obrigado. Aqui pelo nosso chat, né, o chat, temos aí vários elogios aí ao seu trabalho, à sua apresentação, orgulho que dá de saber que num país como o nosso, estudos como esse estão sendo conduzidos, né? Viva o SUS, escreveu a Terezinha.
E tem uma pergunta aqui que chegou também pelo chat, professor. Foi descrito algum efeito secundário? Eu estou entendendo como efeito colateral, né? Se foi o efeito colateral, aproximadamente 20% das pessoas que tomaram referiram dores no corpo e ou febre. Mas nenhum efeito colateral grave foi identificado. Aquela síndrome de trombose com trombocitopenia, que é o grande temor, né? Ela não foi observada em nenhum caso aqui. E nós estamos fazendo um trabalho com a Universidade de Oxford, que é um trabalho muito interessante. Nós pegamos todos os atendimentos de pronto-socorro do município, nós temos um sistema de prontuário informatizado, MV, 80% dos atendimentos de pronto-socorro são feitos lá no serviço público, afiliado ao nosso hospital. Então, nós pegamos todos esses atendimentos de pronto-socorro e internações e mandamos para a Universidade de Oxford, né, evidentemente com todo o cuidado e respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, mas nós mandamos essas informações anonimizadas para que eles vissem se o padrão de internações aumentou. Era mais ou menos assim, será que aumentou a quantidade de infartos depois da vacinação? Será que aumentou a quantidade de síndrome de Guillain-Barré depois? E a gente está perdendo, não está sendo notificado? Então, uma busca ativa, um pente fino em cima dessas avaliações. E não houve aumento, certo, da busca dos sistemas de pronto-socorro. Nós já temos isso finalizado para a primeira dose, para a segunda dose ainda estamos em andamento isso, mas para a primeira dose, que costuma ser a mais associada a eventos adversos, nós não tivemos nenhuma anomalia detectada, né, nesse pente fino das internações de pronto-socorro e hospitalares. Agora, é verdade, principalmente no grupo jovem, menores que 40 anos, a incidência de dor e febre pós-aplicação da vacina da AstraZeneca é muito grande. Porém, um quadro muito mais leve do que uma infecção por Covid. É uma infecção pelo coronavírus. Perfeito. E, bom, outra pergunta que chega aqui através do chat é qual a sua opinião, qual a sua indicação para a aplicação da AstraZeneca com uma terceira dose, que tanto se discute atualmente. Como é que o senhor enxerga isso? A aplicação da terceira dose ela precisa ser vista de vários olhares. Primeira coisa que tem que se dizer é que não existe nenhum estudo, nem de fase 3, nem de efetividade de terceira dose. Não existe. Os estudos que embasam a terceira dose são estudos semelhantes aos de fase 2. Eles só não são chamados fase 2 porque os medicamentos já estão em comercialização, e fase 2 é pré-comercialização. Mas o que eles estão fazendo? Estão dando a terceira dose e vendo qual é a resposta disso para o aumento de anticorpos. Eles não estão vendo se a pessoa adoece mesmo. Então, percebendo que há queda de anticorpos, percebendo que alguns grupos, especialmente idosos e imunossuprimidos, começam a adoecer aí por volta dos 4, 6 meses após ter sido vacinados. Então, há um racional que favorece a terceira dose. Mas não há nenhum estudo clínico, não há nenhuma base naquilo que se chama na Cochrane de medicina baseada em evidência, certo? E por isso mesmo a Organização Mundial de Saúde é contra a terceira dose. Ela diz que é um absurdo ter países dando terceira dose, enquanto os países da África não têm nem 2% da sua população, os países da África subsaariana, excetuando a África do Sul, não tem nem 2% da sua população vacinada, né, com a primeira dose. Então, eles dizem que isso é uma situação de inequidade. E eles têm o seu ponto. A função da Organização Mundial de Saúde é promover a equidade. Então, a posição deles está correta. Eu acredito que a terceira dose é necessária. Acredito, pelo que a gente vê de quedas de anticorpos, pelo que a gente começa a ver de pessoas vacinadas muito no início, adoecendo. Não vejo nenhum estudo que embase a terceira dose ser com AstraZeneca, Coronavac ou Pfizer. Não vejo nenhum estudo que diga com robustez que é melhor usar uma vacina diferente das 2 primeiras doses ou não. Tem estudos até com intercambiabilidade nas 2 primeiras doses. Tem estudo que usou na primeira dose Pfizer, na segunda AstraZeneca ou vice-versa. Mas todos esses estudos, o desfecho estudado foi aumento de produção de anticorpos. Nós sabemos que os anticorpos não são os únicos fatores de defesa contra o coronavírus.
a pessoas que têm anticorpos baixos e não adoecem, porque têm a imunidade celular bem ativada. E estudos com imunidade celular são difíceis de fazer e não são presentes. Então, nesse momento, a minha posição pessoal, e é uma posição momentânea, ela pode mudar à medida que novas informações se acrescentam, é que é, sim, necessário uma terceira dose em idosos e imunossuprimidos. Eu não acho que é necessário uma terceira dose em profissionais de saúde jovens nesse momento. Não são eles que estão adoecendo e morrendo. Então, não sou a favor de terceira dose em adultos jovens, profissionais da saúde, até que nós tenhamos vacinado todos os grupos de risco com a terceira dose, certo? E não vejo nenhuma norma preferencial, certo? O Ministério tem se posto contra vacinar a terceira dose da Coronavac com base numa questão regulatória, dizer que a Anvisa não forneceu até agora o registro definitivo da Coronavac. Eu não sei, não sou versado em direito sanitário para dizer se isso proíbe que se use em terceira dose. Eu sou alguém que acompanha todo o conhecimento científico e não vejo por que a Coronavac não ser usada em terceira dose quando existente. Para mim, nós ainda estamos na lógica de vacina boa é a vacina que existe. É no braço, né? Vacina boa é vacina no braço. E uma outra questão que surge é com relação aos colegas médicos, clínicos gerais, os não infectologistas, né? Com relação a se faz algum sentido ou não para um paciente, né, um único paciente, você fazer dosagens de como é que está aí a reação à vacina. Porque alguns têm feito isso, mas me parece que não faz muito sentido você dosar imunoglobulinas, né, para um único paciente, que isso precisa você ter aí uma resposta imunológica da população como um todo. Como é que o senhor vê isso? Que tipo de orientação poderia dar? Eu tenho vários pontos sobre isso. Você falou infectologista e eu, ao me apresentar, esqueci um detalhe importante. Eu sou presidente da Sociedade Paulista de Infectologia também. E, junto com os colegas da sociedade, nós temos discutido muito essa questão. E, em primeiro lugar, dosagem de anticorpos não dosa proteção. Mas aí existem os anticorpos neutralizantes. Então, alguns laboratórios já estão fazendo dosagem de anticorpos neutralizantes. É uma dosagem melhor, mas ela não tem exatidão também, não tem uma relação linear com proteção, certo? Ela tem gerado muito mais insegurança em quem acha que não está protegido do que, de fato, proteção. Segundo ponto, é o ponto do coletivo. Eu falei, a vacina, quando ela é administrada a muitas pessoas, ela tem uma efetividade coletiva que supera a efetividade individual. Então, o importante não é saber se eu estou vacinado. O importante é saber se a população brasileira é vacinada e esse vírus para de circular. O terceiro ponto é que nós não estamos em situação epidemiológica de dizer que a vacina ela faz com que as medidas não farmacêuticas possam ser abandonadas. Então, o uso de máscara ainda é necessário, né? Eu estou, evidentemente, sozinho, mas minha máscara era fiel companheira aqui do lado, certo? O uso de... o fique em casa a maior parte do tempo ainda é justificado, não aglomere. Eu posso dizer isso com clareza, mas eu fui membro do Comitê de Contingência da Covid do governo de São Paulo, até a dissolução dele, algumas semanas atrás, e a minha posição dita ao governador Dória, na última reunião, foi: governador, a pandemia não acabou. Então, eu não acho que está no momento para dizer que bares podem ter 100% de ocupação. O resultado disso é que nós ainda estamos bem em São Paulo, mas o Rio de Janeiro passou semana passada com 90% de ocupação de UTI no município, na capital do Rio de Janeiro. Então, nós não podemos dizer que a situação já é completamente... Já somos tão vacinados, primeiro porque nós devíamos medir vacina com 2 doses. A proteção da primeira dose existe, mas não é a ideal. Segundo, mesmo vacinando com 2 doses, nós ainda precisamos ver nas próximas semanas como a Delta se comporta, porque a gente sabe que a Delta escapa um pouquinho da vacina. Não escapa tanto, mas escapa um pouco da vacina. Então, nós precisamos saber como a Delta se comporta.
Então, é isso que eu gostaria de dizer. Tomando todas essas respostas, eu quero dizer o seguinte: eu não medi anticorpos em mim. Eu não recomendei a ninguém, não fiz isso em mim, não fiz isso na minha esposa, que é enfermeira, certo? Não fiz isso na minha filha, que foi vacinada durante a campanha aqui da AstraZeneca, né, durante esse projeto de pesquisa. Então, eu não tenho recomendado às pessoas que façam esse tipo de dosagem, porque, mesmo que agora existam testes melhores, eles ainda geram mais ansiedade do que, de fato, possibilidade de ação concreta em relação aos resultados. Perfeito. E surge uma outra pergunta aqui do Michael, né? Existe alguma tendência com essas novas variantes com relação à taxa de eficiência e ou eficácia da vacina? O que existe são resultados de situações de vida real, quer dizer, como é que está ocorrendo, como que está se comportando a Delta em populações vacinadas. Então, por exemplo, a situação da Flórida é particularmente assustadora, porque nós temos 60% da população com 2 doses e eles estão no pico de casos de mortes de Covid. É uma coisa... E é desproporcional. O número de casos é muito maior, aumentou muito mais do que o número de mortes, mas ainda assim eles atingiram o pico de mortes e casos. Nós estamos no sul dos Estados Unidos, com o que uma colega americana chamou de upsurge, né, um recrudescimento da Covid, mas, curiosamente, na Europa isso tem sido muito tranquilo. Eu tive notícia de uma colega que está em Paris, anteontem, ela falou que lá em Paris a pessoa não usa máscara mais. Então, mas, assim, a gente não tem estudos de efetividade e eficácia. O que a gente tem, que a gente está abordando, são as situações de vida real. Como é que estão os países? Obteve tantos por cento de vacinação, a Delta entrou, a Delta continuou. Os estudos que têm sido publicados são todos estudos de produção de anticorpos neutralizantes. Eles estão comparando as vacinas, e aí esses estudos trazem alguns achados interessantes, como, por exemplo, a vacina da Janssen, que é dose única, se comporta igual a uma dose única da vacina da AstraZeneca. Então, já começa a haver pesquisadores dizendo que a vacina da Janssen devia ser 2 doses, e não uma dose única. Então, algumas falas começam a aparecer em cima desses estudos de dosagem de anticorpos, mas o que nós, de fato, temos que ver agora, até porque não se justifica mais fazer ensaio clínico na urgência, na população que precisa ser vacinada urgentemente, é começar a seguir a vida real e ver como acontece nos países que estão vacinando e como acontece nos locais que estão fazendo terceira dose. Perfeito. Surge uma nova pergunta aqui. A utilização em adolescentes, considerando a maior reação dos jovens, não deverá ser avaliada? Bom, vamos por partes. A vacina da AstraZeneca ainda não é registrada para uso em adolescente, né? E, de fato, a tendência dessas reações é quanto mais jovem o sistema imune ali, mais forte, né, mais tendente à hiperreatividade, você tenha mais efeito colateral. Então, você tem mais efeito colateral da AstraZeneca em pessoas próximas dos 18 que em pessoas próximas dos 70. Isso é bem claro. No entanto, nós temos uma vacina no Brasil registrada para uso de 12 a 18 anos, a vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer, ela tem sido questionada em cima de alguns relatos, são pouquíssimos, mas são relatos de miocardite em adolescentes nos Estados Unidos. Mas o FDA, que é muito rigoroso com isso, fez uma avaliação e identificou que isso é tão raro que o risco não é superior ao benefício. O benefício é muito maior que o risco. Então, eu tenho um filho que vai completar 12 anos agora no dia 15. No dia que chegar a vacina da Pfizer para ele, eu vou estar na primeira fila lá, certo? Para vacinar, sem nenhum medo. A vacina da Coronavac, em estudos feitos na Coreia, ela foi segura em crianças e adolescentes, e o Chile acaba de liberar a aplicação da Coronavac para crianças e adolescentes. No Brasil, a Anvisa avaliou e achou que não há resultados suficientes para permitir essa liberação ainda. Creio que é questão de tempo, né? Pelo modo como a Coronavac é feita, ela tem tendência a ser a que menos causa efeito colateral mesmo.
Então, ela tende a ser a mais segura, né? E aí, portanto, com uma visão para adolescentes. Eu não sei se a AstraZeneca será uma opção para adolescentes, não. Eu acho que provavelmente fique entre a vacina da Pfizer e a vacina da Coronavac no Brasil. E aí agora vem uma pergunta interessante aqui do Cláudio Cota sobre o comportamento. Como é que o senhor tem visto aí o comportamento da população de Botucatu, se após esse alto índice, né, de vacinação, a turma continua aí usando máscara, não tem utilizado? Qual que é a sua observação? Lamentavelmente, não. O comportamento da população é um liberou geral, né? E depois que o Estado terminou a fase, né, de contenção, então a coisa ficou pior ainda. Apesar de uma grande campanha de orientação, há uma sensação de segurança que fez com que as pessoas começassem a andar sem máscara na rua, se aglomerar sem máscara, e não tem poder público que dê conta disso, né? É contínuo. Eu acredito que se nós tivéssemos mantido as medidas não farmacológicas de uma maneira ideal, nós teríamos provavelmente 0 casos, não 20 casos por dia de Covid acontecendo. Então, mas, de qualquer maneira, os números aqui no estado de São Paulo são bastante otimistas, né? Quer dizer, parece que a queda do número de internações aqui no estado caiu, pode até ser que parou de cair, mas melhorou muito, né? Não, sem dúvida. Como é que o senhor enxerga isso? Você acha que foi impacto da vacinação? Eu acredito que sim, eu acho que é um pouco de cada coisa. É um pouco do uso de máscara, que ainda existe e protege realmente, é um pouco de vacinação, é um pouco de gente que adoeceu e ainda está naquele período que a doença original da imunidade, né? Então, um pouco disso tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma preocupação, porque a situação no Rio de Janeiro não está tão tranquila como está em São Paulo. E eu não conheço nenhuma barreira sanitária fantástica na Via Dutra, né? Então, a gente precisa ficar de olho, porque veja a questão da Europa. Quase tudo que aconteceu na Europa, 1 mês e meio, 2 meses depois, aconteceu no Brasil, né? E a gente agia como se não tivesse caso. Quando a Covid era uma coisa simplesmente de São Paulo, o prefeito de Ribeirão Preto e de São José dos Campos, numa reunião, disse: essa doença não vai chegar aqui. Em São José dos Campos é mais engraçado ainda, né? Mas, enfim, as pessoas acreditam muito que existam barreiras assim, místicas que protegem uma região. Eu não acredito que São Paulo está protegido do que está acontecendo no Rio de Janeiro. Não é a pior situação, nós não vamos viver o que vivemos em março, abril e maio. Não vamos mais viver isso. Mas é possível que a gente tenha um aumento de casos e até um aumento de internação com essa circulação grande da Delta e o abandono completo. E, veja, eu sou a favor de flexibilizações. Eu acho que precisa uma sobrevivência econômica, precisa tudo, mas não uma flexibilização completa, né? Porque agora em São Paulo nós estamos com uma coisa, eles dizem que o bar não tem limite de ocupação, mas continuam proibidas aglomerações. Eu não consigo entender como uma regra bate com a outra, porque você pode botar quantas pessoas quiser no bar, você aglomera, então é uma aglomeração. Né? Então ficou uma coisa bem esquisita, né? Ficou uma coisa bem estranha. Eu acho que nós devíamos ainda ter limites de ocupação, mesas puladas, certo? Vigiar o uso de máscara na rua, e aí deixa o comércio existir, mas com algumas regras sanitárias cumpridas, né, para evitar que a gente tenha um susto, né, com a Delta. E por falar em regras sanitárias, e aí o senhor mostrou a sua máscara aí, que eu acho que é uma PFF2 ou N95, né? No momento, aquela máscara que foi recomendada, a tal da máscara caseira, não faz o menor sentido. Ou não, continua fazendo ainda? Ela faz. O que aconteceu, que é diferente, é o seguinte: quando começou a pandemia, houve um medo completo no mundo inteiro, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, de que acabassem os equipamentos de proteção individual dos profissionais, com o pessoal, principalmente mau poder aquisitivo, comprando as máscaras. Então, houve uma recomendação inicial até de não usar máscara, deixa as máscaras para os profissionais. Depois, com algumas
liberdades que até a própria Anvisa deu para a produção, rapidez de registro, liberação de registro, as máscaras, tanto cirúrgicas como o PFF2 N95, elas proliferaram e se tornaram relativamente baratas. Mas, e há um estudo da Fiocruz recente que mostra, eu estou estudando isso desde o começo, curiosamente, a tese de mestrado da minha esposa é sobre isso, sobre máscaras caseiras, e aí existem estudos, desde aqueles estudos físicos, que o cara joga partículas com um atirador de partículas em cima do pano e vê se elas passam para o outro lado, até estudos clínicos mesmo que mostram. E tudo indica que uma máscara de algodão, ou tricoline, ou alguns outros tecidos, não todos, seda, por exemplo, não, mas alguns outros tecidos, se tiver 3 camadas, ela protege sim. Mas não é uma proteção tão eficaz quanto a de uma máscara cirúrgica ou quanto a do N95. A cirúrgica protegeria o mesmo que a N95, mas ao longo do tempo ela vai ficando úmida e essa umidade aumenta a permeabilidade. Então, ela teria que ser trocada a cada 2 ou a cada 4 horas. Então, acaba sendo até mais custo-efetivo usar um N95, que rigorosamente pode ser usado enquanto estiver íntegra. Então, eu digo assim, se você pode usar um N95, melhor. Mas usar máscara caseira feita com um tecido apropriado, essas normas, hoje em dia, está no Google, em qualquer lugar, para fazer uma máscara caseira com tecido apropriado. Mas teve um tempo que o pessoal estava inventando aqui até máscara de crochê, Isso aí é uma piada. Mas com um tecido como algodão ou tricoline, com 3 camadas, 3 camadas, não menos que isso. Essa situação permite, certo, que você tenha uma proteção, sim, importante. Então, é importante usar máscara, ainda que seja essa máscara. Como eu faço? Às vezes, quando eu vou fazer uma pequena saída de casa, que eu não vou para um local aglomerado, eu até saio com a máscara que eu comprei no mercado. Mas quando eu vou, por exemplo, para um local muito aglomerado, vou para o mercado fazer compras ou para fazer alguma coisa assim, aí eu vou sempre de N95, porque aí é uma questão de um risco maior, uma exposição maior. E a gente tem até cálculos matemáticos que mostram a diferença do risco no ambiente aberto, no ambiente fechado, o tempo que você permanece, se tem pouca gente ou muita gente no local. Então, você pode dizer isso. Num ambiente mais aberto, com pouca gente no local, por pouco tempo, uma máscara de pano, ok. Muito tempo num ambiente fechado, com alto risco de Covid, eu nem vou falar da minha enfermaria de doença infecciosa, mas num ambiente fechado, com alto risco de Covid, eu uso N95 e recomendo N95. Ou PFF2, que são praticamente sinônimos, apenas são 2 certificações de agências diferentes. E tem também tem a chinesa, que é a KN95. Enfim, mas é verdade, são semelhantes. Bom, não para de chegar aqui elogios aí à sua explanação, à sua palestra, muito obrigado. Acho que agora a gente já teve um tempo suficiente para as pessoas fazerem perguntas, acho que exploramos ao máximo todo o tema. Doutor Newton, gostaria de fazer alguma última colocação? Não, eu acho que já o professor Carlos, ele foi completo, e acho que eu fiz muitas perguntas, viu, professor? E me deixou, a sua explanação me deixou tranquilo, mas ainda, vamos dizer assim, ciente de que é necessário ainda termos cuidado. Sim, é uma tranquilidade vigilante, não é, Dr. Milton? Exatamente. Eu acho que o que nós podemos ter hoje é um otimismo cuidadoso, otimismo cauteloso. Não é um pessimismo. É claro que a pandemia ela vai acabar e vai tender a acabar. É provável, antes que alguém me pergunte, que a gente tenha que se vacinar todos os anos contra a Covid, como se vacina contra a gripe, é muito provável. Mas a pandemia vai acabar, a gente vai ver um caso ali, um caso acolá, como a gente vê com H1N1 grave, uma coisa que se vê de vez em quando no hospital de referência, mas não vai ser um fator importante na vida social. Mas a gente tem que tomar ainda cuidado com certos sustos. Será que a África, onde está circulando, vai gerar uma nova variante? Porque onde circula muito, as variantes surgem, como surgiu na Índia.
A variante da Índia, ela tem duas mutações que facilitam na espícula, que é o pedaço do vírus que entra na célula humana, ela tem duas mutações que facilitam a entrada. Enquanto, por exemplo, a variante inglesa, da sul-africana, a brasileira tinha uma mutação, por isso que há quem chama ela de dupla mutante, né? Então, ela tem duas mutações, por isso ela entra mais rápido. Uma pessoa com Covid, com a variante Delta, ela expele até 1000 vezes mais vírus do que uma pessoa com a variante P1 brasileira, com a variante original. Então, por isso ela é muito mais transmissora. Então, isso por isso a presença da variante Delta e a atividade da variante Delta no Rio de Janeiro tem que deixar todos nós muito alertas. Bom, vamos torcer aí para que não tenham mais variantes aí no nosso horizonte, né, professor? Exato. Essa é a torcida. Mas eu gostaria imensamente de agradecer aí o seu compartilhamento, né, de conhecimento. Eu acho que essa sua palestra jogou muita luz, né, sobre esse assunto, e eu acho que, com as suas palavras, a gente também pode acreditar que talvez estejamos, né, quase perto da margem do rio nessa travessia dessa pandemia, né? E agradecer, então, deixar as portas abertas aqui do programa CQH para o senhor, né, para o hospital, agradecer ao Eduardo aí pela condução e desejar a Cibele, que infelizmente, né, não pôde participar, mas agradecer aos 43 hospitais, né, que participaram deste webinar, né, compartilhando desse conhecimento seu, professor. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho e vamos em frente, né? Eu acho que a pandemia, uma hora ela vai terminar. Muito obrigado, professor. Obrigado, um abraço, foi um imenso prazer estar aqui. Obrigado, tudo de bom, então. Até logo a todos.